Bom dia, minha turminha linda do quarto ano A e B, tudo bom? Como passaram de feriado, dia dos professores, não é? Espero que todos passaram bem. Vamos começar a nossa aula de arte, que está no capítulo 13, na página 85. Pega aí o módulo de vocês. Hoje iremos aprender sobre elementos do teatro. É bem provável que vocês já participaram de alguma peça teatral. No Colégio Priscila, não foi? Todo ano tem um teatro para fechar o nosso semestre. É muito bonito. Felizmente a Protati não pôde participar por causa dessa pandemia, mas eu já assisti e amei a peça teatral lá do Colégio Priscila. Hoje nós iremos aprender sobre os elementos do teatro, tudo que compõe uma peça teatral. Vamos lá? Vamos lá para a página 86. Abram aí e acompanhem com a Protati essa pequena leitura. A arte de representar, de imitar e de interpretar um personagem existe há muito tempo. Os primeiros seres humanos provavelmente faziam rituais de caça por meio da personificação do caçador ou do animal abatido, para os quais usavam adornos como folhas e peles de animais, e realizavam danças e outros movimentos dramáticos. Em países como a Índia, a China e Japão, o teatro existe há milhares de anos. No Ocidente, ele surgiu por volta de 550 a.C. Na Grécia Antiga, tratava-se de encenações com cântico e dança em homenagem a Dionísio, deus da fertilidade e da agricultura. Teatro é a arte da representação. O teatro é uma arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou uma atividade, com auxílio de dramaturgo, diretores e técnicos, que tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos do público. No teatro, uma história e seu contexto se fazem reais e verídicos pela montagem de um cenário e a representação de atores em um palco, para um público de espectadores. Engloba todas as outras artes, podendo utilizar a música como trilha sonora, a dança como expressão corporal, as artes plásticas como cenário e etc. O teatro só pode acontecer quando há a união de três elementos indispensáveis. Sabe quais são? O autor, o personagem e o espectador. Sem um deles não estivesse presente, não tem teatro. Observe aí essa imagem. Tem o ator, tem os personagens e tem os espectadores, quem está assistindo a peça teatral. Vamos assistir um pequeno vídeo falando mais sobre o teatro. Vamos pensar um pouco. Para fazer teatro, é preciso alguém que represente o papel. Um ator ou atriz que conte uma história. Alguém que assista a isso, o público. E que tudo seja feito ao vivo. Ou seja, o ator, o que conta, e o público, o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Cadê a paz? Ari, é verdade que foram os gregos que inventaram o teatro? Bem, muita gente diz isto, mas na verdade, os gregos inventaram o teatro grego. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, Em todos os lugares do planeta. inclusive aqui, na América do Sul. Mas uma coisa é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte chamada teatro. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio,
deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável, ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Tespes deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou: Eu, Dionísio, sou formidável. Ao cantar "Eu, Dionísio", em vez de "Ele, Dionísio", Tespes inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns teatros tinham capacidade para mais de 10 mil pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante: proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo. Hoje, além dos teatros, vários espaços desempenham essa função. Ai, Ari, não quero nem ver. Mais alguma tragédia? Que tragédia, dona Leila. Já basta a notícia dos telejornais. É que do jeito que o mundo está hoje, imaginar uma tragédia é a coisa mais fácil. Adivinha de onde veio essa história de tragédia? Dos gregos. A tragédia grega era um modo de contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Mas eu gosto mesmo de uma boa comédia, para relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. Você está pensando nos gregos? Pois pensou certo. Ao contrário das tragédias, as comédias gregas não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar o riso do espectador. Para Aristóteles, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa. Esse processo é conhecido como catarse. E aí, gostaram do vídeo? Entenderam sobre os elementos que compõem o teatro? Que bom! Agora vamos para a nossa atividade, que está na página 89. Primeiro, para compor um figurino ou figurinista, precisa conhecer bem o personagem, como o lugar em que ele vive, suas características físicas, se é homem, se é mulher, se é criança, e o aspecto da sua personalidade. Agora imagine que você é um desses profissionais, que você é um figurinista e precisa criar um figurino para um personagem teatral. Para isso, leia o texto e escolha um dos personagens para usar a sua imaginação nessa tarefa. Você vai ler esse texto que está aí em azul, vai escolher um desses personagens e você vai criar um figurino aí, nesse quadrado branco, vai desenhar um figurino para esse personagem. Use sua criatividade, ok? Vamos para a próxima página. Vamos lá para a nossa segunda questão. Você vai criar um texto teatral. Aí no módulo de você está mandando você criar esse texto em grupo. Mas infelizmente isso não pode acontecer, não é? Mas você irá individualmente criar o seu texto teatral.
Você pode se basear nos personagens citados nas páginas anteriores ou criar outros, ok? Vai anotar tudo aí no seu módulo. Letra A. Quem são os personagens do seu texto teatral? Letra B. Onde acontecerá a história? Letra C. Qual será a situação central do texto teatral? O que vai acontecer nesse texto? E letra D. Quais são os figurinos e os adereços que irão usar na sua peça teatral? Escreve tudo direitinho aí, depois coloca aqui no grupo Aprotarte ver. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!